E para finalizar essa série de revisões que nós estamos fazendo neste sábado, eu quero falar aqui do vídeo de número 5, a fecundidade dos escritos de Paulo. Paulo escrevia com o Espírito Santo. Ele escrevia com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é uma fonte inesgotável de sabedoria sobre as coisas de Deus. É por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo: o Espírito ele penetra todas as coisas, até mesmo a profundidade de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo ele é uma sonda que ele vai para atrás do véu. Paulo escrevia com o Espírito Santo. O Espírito Santo iluminava sua mente, suas ideias, seu vocabulário, seu coração. Havia uma influência do Espírito Santo sobre o apóstolo Paulo na hora que ele estava escrevendo. Mas Paulo também ele possuía um alto cabedal de conhecimento do latim, do grego e do hebraico. Ele conhecia a cultura dos romanos, a cultura dos gregos e a cultura dos seus patrícios, os judeus. Sabia que estava vivendo na égide do Império Romano. Sabia que estava vivendo sobre a dominação da cultura helênica, onde os filósofos eles eram citados como sendo sumidades dogmáticas de uma doutrina. E Paulo ainda possuía a existencialidade, quer dizer, a experiência de vida. Tudo isso que Paulo fez, ele disse: eu levei cativo para Cristo. Ele entregou a sua sabedoria, o seu conhecimento, as suas aptidões e disse: e tudo isso é esterco. Ele utilizou a sua cultura humana, o seu cabedal humano, ele utilizou para estercar a sua teologia e a sua experiência com Deus. A partir desse momento, ou a partir dessa compreensão, você vai ler as coisas que o apóstolo Paulo escreveu com um pouco mais de cuidado. As saudações que ele faz, veja como ele respeita a igreja de Deus, respeita sempre chamando os irmãos de santos, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Éfeso. Ele respeita as lideranças, o apóstolo Paulo. Ele escreve linearmente, o vocabulário dele é um vocabulário muito bom. Escreveu em grego, está traduzido em português para nós, mas nós não perdemos no português muito daquilo que está em grego. É lógico, se você tiver condições de estudar o Novo Testamento em grego, comprar gramáticas, léxicos e compreender o texto no original, faça isso, mas faça com humildade, meus irmãos, não desprezando o trabalho dos tradutores que trouxeram para nós, em um bom português, a palavra de Deus. Quer dizer que, em um bom português, inclusive eu indico a vocês aqui um livro chamado Vivendo na Palavra, ou Vivendo a Palavra, do Howard Hendricks, tá bem? Procurem esse livro, vocês vão encontrar ele aí com facilidade. Vivendo a Palavra, de Howard Hendricks, que ele vai dizer para nós o seguinte: você, com a sua tradução, vai conseguir aprender a palavra de Deus, mesmo que você não saiba os originais gregos e hebraicos. Aliás, existe um exagero nessa questão aí do uso do grego e do hebraico em nossos púlpitos e em nossos seminários. É bom, mas não é fundamental, a não ser que você vai ser um tradutor da Bíblia, a não ser que você tenha que utilizar-se da terminologia dos originais para ensinar aos doutores. Mas no dia a dia, no trato com a palavra de Deus, a tradução em português ela é de bom tamanho. Respeite as regras do português. E aí você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, as sentenças do apóstolo Paulo, e vai chegar a um nível de compreensão do espírito e não da letra, que é muito importante. É importante você compreender o espírito daquilo que o apóstolo Paulo fala, por exemplo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do espírito. Aí você pergunta: Paulo está condenando a bebida do vinho? É isso? A relevância é essa? Ou ele está usando uma figura de linguagem? É uma figura de linguagem, é um contraste. Ele está dizendo: embriague-se do Espírito Santo. Assim como você observa uma pessoa que está alegre, tomado pelo efeito do álcool e do vinho, seja você assim tomado pelo Espírito Santo, tem esse tipo de embriaguez, esse tipo de influência do Espírito Santo sobre você. Existe assim muitas nuances no vocabulário de Paulo,
nos escritos de Paulo. Por isso que a gente fala sobre a fecundidade dos escritos de Paulo. Você consegue, com um versículo, pregar um sermão ou aprender um sermão de 40 a 50 minutos, com apenas um versículo do apóstolo Paulo. Agora, não pode ser descuidado. O apóstolo Pedro ele falou para a gente o seguinte: a doutrina de Paulo tem pontos difíceis de entender. Toma cuidado, porque os indoutos e inconstantes distorcem o que Paulo escreve e estão acostumados a fazer isso com todas as escrituras e por isso estão perdidos. É o apóstolo Pedro quem diz isso. E mais, Pedro diz, é segundo a sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo. Não é a sabedoria dele. Aliás, o apóstolo Paulo fala, quando falamos de Cristo, nós falamos em sabedoria. Não nessa sabedoria dos príncipes dessa terra que se aniquila, mas a sabedoria de Deus oculta em mistério e revelada através de Cristo. Ponto 1 da teologia de Paulo. Cristo. Sua cristologia. E ele fala, eu pretendo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. E quero ser identificado com ele. A partir desse momento você já sabe. Paulo escreveu algo que não é fácil de ser compreendido, fácil de ser entendido, fácil de ser explicado. Se não foi fácil para ele escrever, como vai ser fácil para nós entendermos? Existem doutrinas que elas são rudimentares, meus irmãos. Doutrinas rudimentares é para ser entendido com simplicidade, na simplicidade da letra, do jeito que está ali. Agora existem algumas doutrinas que são mistérios. Aí você fala, dá-me um exemplo de mistério. O arrebatamento dos santos, a ressurreição dos mortos. E por que é um mistério? Porque o apóstolo Paulo falou, em verdade vos digo um mistério. Quer dizer, não precisa ir muito longe. Se o apóstolo está dizendo que é um mistério, é um mistério. A doutrina da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Se é um mistério, não adianta um compêndio de teologia sistemática explicando o mistério, não vai ser explicado. O que vai ser feito? Vai ser ensinado como mistério. Da mesma forma, a morte, ressurreição e participação nas coisas do Senhor também é um mistério. Aí Paulo fala, mistério que estava oculto em Deus. Deus havia ocultado. E a igreja? A igreja faz parte desse mistério também. Então, doutrina rudimentar é para ser entendida como rudimento. Agora, doutrinas que são mistérios têm que ser entendidas como mistérios. Algumas são complexas, outras elas não são tão complexas assim. Algumas dá para ser ensinado num curso de batismo da igreja, um curso de catecismo da igreja. Outros não. É necessário seminários, conferências, simpósios, fóruns, além de uma meditação constante na palavra de Deus. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo ele tem uma fonte. A fonte primária dele é o Antigo Testamento. Paulo vai a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Paulo vai aos profetas Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Obadias. Paulo vai aos Salmos. Paulo vai ao Antigo Testamento. E eu quero pontuar isso aqui. Nós damos primazia para os escritos do Novo Testamento. Assim eu ensino e recomendo aos irmãos. Mas nós não minimizamos o papel do Antigo Testamento, que é a palavra de Deus também. A gente entra com cuidado no Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo falou, até hoje, quando se lê Moisés, o véu está posto. Você entra para ler o Antigo Testamento, como Paulo lia, mas lá tudo está sombreado, meus irmãos, não é uma casa iluminada. O Antigo Testamento ele não está todo iluminado, ele está sombreado. E você tem que andar com a lamparina no Antigo Testamento para encontrar Cristo, o Espírito Santo, a doutrina da salvação. Parece fácil, mas não é. É por isso que existem cursos de especialização em teologia do Antigo Testamento, calhamaços e enciclopédias gigantescas de linguagem do Antigo Testamento. A teologia do Antigo Testamento ela é diferente da teologia do Novo Testamento. Agora nós estamos com a encarnação de Jesus, com a descida do Espírito Santo e nos preparando para a volta do Senhor. No Antigo Testamento você está nos primórdios da palavra de Deus, nos primeiros passos da palavra de Deus.
Ela é a fonte primária do apóstolo Paulo. Por isso, se você já está realmente querendo se especializar na teologia do apóstolo Paulo, terá que ir ao Antigo Testamento. Agora existe uma peculiaridade. Paulo lia o Antigo Testamento no hebraico antigo e no grego koiné, que foi o grego que foi traduzido a Bíblia. A Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. Então ele possuía a Septuaginta e também os escritos hebraicos. Nós não temos os escritos hebraicos originais, como Paulo tinha. Nós não temos. O que nós temos são cópias do século VIII e nós perdemos as cópias antigas. O que nós vamos precisar fazer então? Teremos que confiar nas cópias que nós temos, nas traduções que nós temos e ler dessa mesma maneira. Agora, não vamos ficar assim enlouquecidos porque a gente não tem o Antigo Testamento que o apóstolo Paulo tinha. Nós temos a Septuaginta. Existem traduções da Septuaginta, mas isso aí é para os especialistas, para aqueles que vão ter tempo e condições de se aplicar a isso. Deus os chamou para isso. E o que você tem? Você tem uma tradução em português do Antigo Testamento. O que fará então? Começará a fazer as leituras do Antigo Testamento. Inclusive, toda vez que o apóstolo Paulo citar um texto do Antigo Testamento, procure na sua tradução aonde que é que ele está citando. É os Salmos? São os profetas? É a lei? Vá até onde o apóstolo Paulo está citando. Compare as diferenças. Aí você vai falar, mas não está igual o apóstolo Paulo está citando. Por quê? Porque ele está citando a Septuaginta. É uma tradução do Antigo Testamento. Ele não está citando o texto hebraico. E por que ele não está fazendo isso? Porque ele é o doutor dos gentios. E ele tem uma metodologia para fazer teologia. A metodologia dele é: eu vou utilizar a linguagem universal para que Cristo seja anunciado a todos os homens sem impedimento. Era muito mais tranquilo para as pessoas terem uma cópia da Septuaginta, da Bíblia hebraica em grego, do que ter uma cópia da Bíblia hebraica, que é incompreensível até para muitos judeus que eram iletrados. E quando você estiver lendo o apóstolo Paulo, leia com paciência, leia com cuidado, não seja precipitado em interpretar uma doutrina paulina, porque os indoutos e inconstantes fazem isso para sua própria perdição. E se um cego guia outro cego, leva todo mundo para o buraco.